A gente volta a falar agora sobre o mistério envolvendo uma onça e os seus 2 filhotes em uma área lá no Varjão. Não é isso, Sabrina? E tá todo mundo preocupado, viu? Segundo o relato de testemunhas e com base em informações da Polícia Militar Ambiental, a onça atacou e matou um cavalo enquanto caminhava com seus filhotes. Nós vamos saber em que pé está o monitoramento feito por equipes da Polícia Militar Ambiental com o nosso querido Paulo Vitor. Tatuzinho, é com você, meu amigo. Boa tarde. Sabrina, antes de dar uma excelente tarde para você, já vou dar boa tarde para você. Eu queria perguntar para você, você tem medo de onça? Você ficaria cara a cara com essa onça parda, minha amiga? Eu tenho tanto medo que ela tá pertinho aí de casa. Eu moro bem aí nessa região, viu? Pois é, tô bem pertinho da sua casa, que aliás eu conheço sua casa muito bem. Ô Sabrina, eu tô aqui com a Tenente Thaís, mais uma vez, como sempre, muito gentil. Aliás, Tenente Thaís que conhece você, já trabalharam juntas por aí, no Capital Cap, viu? Você não vai saber, mas a Tenente Thaís, antes de ser policial, já foi garota Capital Cap, ó. Tô revelando aqui, tô dando uma de fofoqueira aqui, viu, Sabrina? Tenente Thaís, Sabrina tá lá no estúdio, a gente tá acompanhando esse caso desde ontem com a senhora. Como é que tá esse monitoramento? Como é que tá? O que você tem de informação dessa onça e esses filhotes aqui na região agora? Voltando mais uma vez, boa tarde para a senhora mais uma vez. Boa tarde, Tatuzinho, mais uma vez, quem está assistindo a Rede Record. Então, graças a Deus a gente ainda não teve, né? Depois desses dias que nós tivemos essas notícias com cavalo, galinha, etc., não tivemos novas notícias. Esperamos que assim permaneça, porque a população está bem assustada, mas a gente está fazendo um monitoramento da área, a gente está passando com as nossas viaturas, nossos policiais estão no local, o Brasília Ambiental está no local, já tem câmeras instaladas, então assim, está tudo muito certinho, está tudo muito bem, né, colocado, a população pode ficar tranquila, mas é o que a gente sempre fala, não descuidar, né, porque a natureza, ela é imprevisível. A curiosidade que a gente estava perguntando naquela hora para a senhora, o sinal deu uma pequena, né, caiu um pouquinho. A onça, por exemplo, a gente sabe que aqui no meio dessa mata aqui, tem uma parte de mata fechada e tem uma parte de descampado, que fala aquele céu aberto, né, aquele cerradão aberto. Essa onça, ela gosta mais de ficar nesse local descampado ou mais fechado, que seriam as famosas capoeiras? Então, a onça, ela gosta de estar num lugar tranquilo, né? Se ela estiver se sentindo acuada, possivelmente ela vai preferir um local mais fechado, né? Porque aqui a gente não tem esse ambiente cavernoso, etc. Mas se tiver uma toca, se tiver um local mais escondido, vai ser a preferência da onça. Como aqui a gente tem uma área com população em volta, essa onça não vai se sentir à vontade de ficar num ambiente descampado com pessoas passando perto, por exemplo. Então, se a gente fosse esperar que a onça estivesse em algum local, certamente ela estaria num local mais reservado. Perfeito. Fred, eu sei que é do estúdio, como sempre, você tem alguma curiosidade. Aliás, estava perguntando a formação da Tenente Thaís, até achei que ela era bióloga. Não, mas ela tem informações em agronomia e também em relações internacionais. Mas eu falei para ela aqui, não é querer nem puxar saco, não. Mas ela tá dando um show de biologia. Alguma pergunta a fazer, hein, Fred? Rapaz, deixa eu falar um negócio pra você, Tatuzinho. A gente já falava ainda há pouco, viu? Dá os parabéns pra ela, viu? Que Ave Maria, ela fala bem demais da conta, viu? Mas bem demais da conta mesmo. Deixa eu falar outra coisa aqui. Beleza, vamos lá. Capturou a onça. Capturou os 2 filhotes. A gente sabe que depois tem que soltar na natureza. Elas estão aí na natureza. Mas onde soltar depois? Será que a tenente já tem essa informação? Que soltar perto das casas aí não vai dar, né? Vai dar no mesmo, né, Tatuzinho? É verdade. O Fred pergunta para a senhora, tenente, capturou esse animal, essa onça, os filhotes, soltar perto dos habitats, aqui na habitat humano, não. Tem um local específico já para vocês soltarem essas onças? Então, como funciona aqui no Distrito Federal, né? Toda vez que a gente faz a captura de um animal e a gente precisa remanejar esse animal, a gente tem um estudo, né, de populações de fauna. Então, a gente não pode simplesmente pegar um animal e jogar em qualquer lugar. É muito frequente, por exemplo, quando aparecem cobras dentro da cidade, né? A gente pega aquela serpente e joga ela num local específico, num local apropriado, até para não ter uma procriação absurda daquela espécie ali.
No caso da onça, caso ela fosse, né, capturada, tivesse que fazer esse manejo, a gente está fazendo um estudo junto com o Brasília Ambiental e ela seria possivelmente reintroduzida aqui no Parque Nacional, que é um local onde tem outras onças também. Então, possivelmente a gente recolocaria ela neste lugar, claro, ela com os filhotes, até para ela continuar, né, a vida dela, ensinando os filhotes a caçar, etc, etc. Agora, capturar um animal como esse, tenente, não é fácil. A senhora não teve ainda essa experiência de pegar uma onça, mas teve outros animais, né? Como tatus, veados campeiros, né? Essas coisas. Mas uma onça, por exemplo, tem alguma tática para lidar com ela, para capturá-la e soltá-la no habitat natural? Tem, assim, esses animais que são grandes, né, e também são muito fortes, muito ágeis, não adianta a gente querer disputar força de braço, porque a gente vai sempre perder. A gente pode colocar 10, 20 pessoas, a gente vai sempre perder. Então a gente faz uma coisa chamada contenção química, né? Porque normalmente quando a gente vai pegar um animal, a gente faz a contenção física. Se for uma serpente, por exemplo, a gente consegue, através de contenção física, usando os equipamentos certinhos, pegar até a serpente e colocar ela e tá tudo certo. Agora, um animal desse porte precisa de uma contenção química. Então, precisa fazer, né, uma medicação para adormecer esse animal. Tem que ter a ajuda de um médico veterinário, porque ele que vai preparar essa medicação. A gente vai, né, através de um dardo, a gente vai soltar, vai atingir no animal, ele vai adormecer. A gente vai realmente verificar que ele adormeceu, porque já teve caso de achar que o animal estava, né, adormecido e não estava. Vai verificar, verificou que está tudo certinho, o animal adormeceu, vai pegar, colocar, né, numa gaiola, numa jaula que seja, e vai colocar ele onde ele deve ficar. Mas isso tudo demanda de uma equipe grande, são várias coisas. Ou seja, todo um aparato, né? Fred, fica à vontade. Sabrina, minha querida Sabrina Alves, também pode ficar à vontade nesse bate-papo. Vocês aí no estúdio, eu aqui na rua. Ó, peraí. Agora eu me preocupei com a casa da Sabrina, que é aí do lado. Lá na casa da Sabrina tem 510 câmeras. Alguém viu essa onça passar? Viu ali pelas câmeras? Liga imediatamente pra polícia, o que faz? O Fred tá perguntando que a casa da Sabrina é bem pertinho aqui, entendeu? Ó, hoje eu tô daquele jeito, tô fugindo do repórter, sendo fofoqueiro aqui. Lá tem muitas câmeras. Monitoramento, tem várias casas perto ali da casa da Sabrina, os vizinhos. Eles estão monitorando. Viram essa onça, os filhotinhos ali do lado, que não é filhotinho, é filhotão, né? Como é que faz o procedimento? Liga para vocês aí do BPMA, o que deve proceder? Primeira coisa, a pessoa tem que se colocar numa situação de segurança, né? A pessoa não vai se arriscar para tirar foto nem fazer vídeo do animal, isso de forma nenhuma. Então, assim, a pessoa está num ambiente seguro, ela está certinha com a família segura, ok. Se ela conseguir fazer foto e vídeo do animal, ótimo. Ela faz a foto, o vídeo já liga imediatamente, 190 imediatamente. O 190, que é a nossa central, vai nos comunicar, né? A gente tem nosso radiooperador que está ali 24 horas atendendo as chamadas, vai nos comunicar e imediatamente a gente vai enviar uma equipe para verificar a situação no local. Agora, é importante frisar, nunca fazer mal ao animal, porque configura maus tratos e é crime ambiental, né? É crime ambiental. A gente tem uma proteção, né, da nossa lei 9.605, que é a legislação máxima do meio ambiente, digamos assim. A gente tem outras legislações, né, decretos, enfim. Mas essa lei, ela protege a nossa fauna nativa e realmente, assim, é crime. Se você não pode tacar coisa no animal, ou a pessoa verificar o animal, querer fazer mal, qualquer coisa do tipo. Então, eu vou fazer uma emboscada, vou dar uma comida, sei lá, envenenada, qualquer coisa do tipo. A pessoa não pode, porque isso é crime ambiental. Fred, para você situar, Fred, Sabrina e público de casa, onde nós estamos, onde essa onça foi vista, onde houve acontecer os ataques, nós estamos no setor de chácaras do Lago Norte, que fica o setor de chácaras Olhos d'Água, que é aqui bem rente à BR-020, Fred, subindo aqui o Colorado. Ou seja, atrás daqueles postos de combustíveis, como a gente mostrou ontem, na altura bem, né, uma vista privilegiada. O que acontece? Perguntar uma pergunta para ela aqui. Do dia 3 para cá, mudou alguma rotina dos moradores? Escola cancelou aula? Não. O que vocês perceberam de mudanças, tenente? Ontem eu estive na escola, né? Eu estive na escola em 2 momentos diferentes. No primeiro momento que eu estive, a diretora, as professoras me questionaram se era necessário fazer o cancelamento, né? A suspensão das aulas por enquanto.
E a gente sugeriu que não, como a gente não teve, né, uma nova aparição dessa onça, a gente falou que eles poderiam continuar a aula, estava tudo tranquilo, tomando as devidas cautelas, né? Mas os moradores, a gente percebe que eles estão bem temerosos, assim, eles estão... O que a gente não tira a Fica razão. assustado, né? Eles ficam assustados. O que a gente pede é só para evitar realmente essa caminhada sozinha à noite, né? A pessoa, eu vou caminhar sozinha à noite numa área de mata. Não, Nada disso. Não. Não dá onde Tatu, não, que Tatu gosta de fazer essas coisas, perambular no meio do mato à noite aí. Ô, Fred, fica à vontade aí do estúdio, alguma pergunta a fazer, meu irmão? Rapaz, eu tenho uma pergunta, sabe por quê? A bichinha vai trabalhar, que eu digo a onça, não a tenente, vai trabalhar. Aí, ó, essa madrugada, não sei o quê, sei. não sei o quê. Nós já separamos uma equipe pra você. Você tem coragem de ir na caça dessa onça nessa madrugada, Tatuzinho? Vocês querem me colocar, eu já tô sabendo aí. Você, o Ed, a Tereza, né? O Munhoz ontem perguntando pra mim, Tatu, você não achou a onça? Pera aí, Munhoz, eu já fiz ontem um vivo belíssimo com a tenente aqui. Aliás, tô devendo até uma aguinha com gás com ela, que eu prometi ontem com limão. Ô, tenente, por exemplo, à noite, vocês vão fazer essa captura, não é captura não, monitoramento, vocês têm essa força aqui, inclusive eu vi várias viaturas monitorando, olhando aqui, tem até às vezes helicóptero da Polícia Militar. Dá pra gente acompanhar a movimentação? Tem cuidados necessários no meio de uma mata, por exemplo, à noite, com relação ao animal? Sim, tem os cuidados. Inclusive, a gente tem alertado, né, até mesmo os policiais que trabalham aqui na área do Lago Norte, essa região, né? Que, assim, o ideal é que ninguém fique fazendo patrulhamento a pé sozinho nessa região, à noite, principalmente. Ou seja, não é recomendado a pé mesmo, não. Não, a pé não é recomendado, até porque não é só a questão da onça, né? Tem a questão dos outros animais também. Então, a gente não recomenda. Mas, assim, todo o patrulhamento que é feito, por exemplo, né, na Polícia Militar, a gente sempre faz com 2 pessoas, 3 pessoas, que é o ideal. Porque se acontecer um acidente, tem outra pessoa ali para socorrer, né? Então, a gente sempre pensa nessa questão de segurança em primeiro lugar. Eu perguntei, pessoal, sobre o tamanho, o possível tamanho de uma onça parda. Ela pode chegar a qual tamanho, por exemplo? Porque a gente exemplificou nos cachorros ali embaixo. Qual o tamanho, mais ou menos? Então, isso vai depender muito, né, da região, da alimentação que a onça teve, mas uma onça parda adulta já, uma fêmea, ela pode chegar a 1,5 m, 2 metros, considerando o focinho até a cauda, né? Então, é um tamanho muito considerável, não é uma coisinha pequena. E ela é muito forte, então, se a pessoa vê uma... Vai se assustar, né? Porque ela é grande e é muito forte. Ou seja, é um gato gigantesco. É exatamente isso. Fred, Sabrina... Tatuzinho, conta pra gente, pergunta pra tenente se a onça, ela costuma voltar ao local depois de um ataque como esse? Pergunto sim, Sabrina. A Sabrina pergunta para a senhora, por exemplo, teve um ataque ao cavalo, o cavalo morreu, ataque também a outros animais que a gente está sabendo. Ela costuma, depois de um ataque, num dia, voltar naquele mesmo local, por exemplo, possivelmente no outro dia? Então, o que geralmente é feito pela essa onça, né? A onça parda, quando ela vai atacar um animal e vai pegar esse animal para se alimentar. Ela pode atacar o animal e, se for uma onça adulta, ela já vai saber o local certinho de ataque. Ela vai atacar o animal e talvez ela pegue o animal, leve para né, a carcaça desse animal, leve para um lugar isolado e fique se alimentando durante alguns dias. Isso não aconteceu neste caso aqui de Olhos d'Água. Possivelmente porque o ataque foi feito por filhotes, né? E eles estavam aprendendo. E aí, no outro dia, né, algumas horas depois, na verdade, a mãe foi lá e fez um ataque que foi fatal. Mas, como regra, uma onça adulta, ela faz isso. Ela pega, ataca o animal, leva a carcaça para um lugar e se alimenta durante alguns dias. Nesse caso, seguindo uma ordem cronológica da situação, desde o dia 3 de junho, do animal morto, o cavalo, depois você ficou sabendo de bode, possivelmente cachorro, um ataque cachorro e umas galinhas. Foi quantos dias mais ou menos esses ataques aconteceram aqui nesse local? A gente ficou sabendo do ataque no dia 3, né? Já à noite, que contactaram a gente. No dia 4 também tiveram alguns ataques. Ontem, que foi o dia 5, ninguém falou de novos ataques. Só tiveram as confirmações que a gente estava suspeitando. Galinha, bode, etc. Hoje também ninguém falou sobre ataque. Não falou não, né? Não. Oi, Fred, fica à vontade aí. Você, Sabrina, mais uma vez. Irmão, não, só agradecer, viu? Só agradecer a você, a tenente tá aí, sempre muito solícita aí, passou um tempão no ar com a gente ontem e hoje aí.
Obrigado, viu? Conversar com pessoas inteligentes, sabe tudo aí. Obrigado, viu, Tatuzinho? Um abraço grande pra você. Tamo junto e misturado.